e boa noite. Que a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. Quarta-feira, 20 horas, hora de falar um pouco de Deus, né? Alimentar o nosso espírito. Quem não me conhece, eu sou Luiz Felipe Legão, faço parte da Igreja do Reino, pastor Fabrício Valadares, Andressa Valadares, pastores sênior, e esse é o Ministério Testemunho Vivo, onde a gente conta o nosso testemunho, outras pessoas também, e promovemos ministrações que alimentam a alma e o espírito e nos aproximam de Deus. Vamos orar, aliás, se conecta com Deus também, porque o tema de hoje é bastante interessante. Oremos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, Senhor, assim como nós perdoamos os nossos traidores, humilhadores, enganadores, todos estes, Pai. Livra-nos do mal, Pai, das nossas mentes, da mente alheia, da mente do mundo, das regiões celestiais. Pão nosso de cada dia não nos falte nunca, o teu reino e poder, Senhor amado, Deus de todas as coisas, Mestre do amor. Aqui, Pai, estou como um servo, como um instrumento somente, Pai, para ministrar a tua palavra, Senhor. Que ela alcance corações, Pai, e que seja eficaz, que gere, o Espírito Santo possa constranger, Pai, fazer o coração bater mais forte, o rosto esquentar, as lágrimas caírem, e que seja feita a tua vontade, Deus. Amém. O tema da mensagem de hoje é o mundo atual, suas fraquezas, forças e fragilidade. O versículo base está lá em 2ª Carta de Coríntios, capítulo 10, versículo 7. Versículo 10. Aqui. Gente, sempre fica um pouco nervoso, né, cara? Não vai ministrar a palavra de Deus. É sempre assim. O coração batendo, parece que é a primeira vez. E seja assim sempre. Vamos lá. A tristeza, segundo Deus, opera o arrependimento para a salvação, o qual não traz pesar. Mas a tristeza do mundo opera a morte. Eu falei, inclusive, sobre isso semana passada, sobre as lágrimas que nós derramamos diante de Deus e as lágrimas que nós derramamos longe de Deus. Lágrimas. A lágrima é a expiação perfeita de que está dentro da nossa alma. Uma coisa é chorar com Deus. Outra coisa é sem. Esse versículo diz que chorar com Deus não traz pesar. E sem, você continua com aquela dor, sem nenhum refrigério, sem nenhuma ajuda. Eu costumo dizer que é desperdiçar lágrimas, né? E aí, este versículo aqui da 2ª Carta de Coríntios, a gente pode ver o seguinte: as palavras-chave, e é exatamente nessa ordem: tristeza, Deus, arrependimento, salvação, mundo e morte. Né? Olha aí, tristeza, algo do mundo, né? Mundo assola a humanidade. Deus, arrependimento, a tristeza tem os dois lados, né? Aquela que
que se opera para edificação debaixo da graça, quando você pede ajuda, auxílio de Deus, e que se opera quando estamos longe. Salvação, mundo e morte. Assim, eu frisei essas palavras: mundo, morte, porque o mundo tem, o nosso mundo aqui é o mundo do ar, onde tem oxigênio, de príncipe das potestades do ar. Este mundo aqui, eu vou explicar direitinho. Primeiro livro de João, capítulo 5, 19, diz assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Este mundo, este aqui, terra, atmosfera, tá? Ar, onde tem oxigênio, tem ar. Este mundo foi entregue ao príncipe da Pérsia. Ele é o príncipe das potestades do ar. Ele era antes, ele tinha esse título antes, ele não deixou de ter. Porque Deus não revoga aquilo que faz. Então, até que se opere o que está escrito em Apocalipse, que se consuma, né? Seja tudo consumado, é assim que funciona. Nós temos Deus como nosso refúgio, fortaleza, mas o mundo, ele é do maligno. Foi entregue a ele. Antes de tudo, ele é o príncipe das potestades do ar, né? Então, quando eu falar mundo, eu vou me referir a mundo ar. Mundo atual que eu falo é o mundo que foi entregue ao príncipe das potestades do ar, tá? E onde está a força desse mundo? E ao contrário do que a lógica pode indicar, que a força do mundo está em Deus. Não. A força deste mundo. A força deste mundo. Aí vem, então está no maligno. Também não. A força deste mundo não está em primeiro grau dos espíritos caídos das regiões celestiais, nem em Deus. A força desse mundo, espíritos das regiões celestiais, você pode ver lá em Efésios 6:10. A força desse mundo está na desobediência do homem aos mandamentos estabelecidos pelo Senhor. Desobediência afasta você de Deus. Faz você agir de encontro à vontade de Deus. De encontro é bater de frente, não é ao encontro. E aí, depois de um certo tempo, pode-se ver isso como uma rebeldia, porque se sabe a palavra, conhece a palavra, e ainda assim age, caminha no sentido oposto. Rebeldia. E a rebeldia é equivalente ao pecado de feitiçaria. Está lá em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23. Né? A força do mundo está na desobediência, força do mundo, do ar, deste mundo atual, que piora cada vez mais. Está na desobediência do homem, porque o inimigo está na nossa alma, legalista. Ele não pode ir além do que nós, humanos, permitimos que ele vá. A força de todas as coisas está em Deus. Óbvio que Deus, a força desse mundo, é do maligno. Ai, Deus
Deus não vai revogar o título que ele deu. Ele não faz isso. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas é óbvio que o Senhor é poderoso para operar em qualquer situação. Ele é o Criador de todas as coisas. Mas até que se consume, como está escrito, assim será. Aí, o que vai acontecendo? A gente vai abrindo brechas espirituais. A gente vai se afastando de Deus. O homem, a humanidade, vai se afastando de Deus. Se afastando de Deus. O que acontece quando a gente chega a um limite em que rompemos? Sabe, a ovelha perdida, quando ela sai da vista do pastor, ela se encontra perdida. O estado dela está perdido. E assim também é conosco. Nós nunca sairemos da visão do Pai. Ele sempre saberá. Aliás, o Pai nunca sairá. Nós é que saímos. O Pai sempre saberá onde nós estamos, o que estamos fazendo. Somos nós que nos distanciamos a tal ponto que não conseguimos ou não queremos mais enxergar o amor de Deus, a graça de Deus. E com essas brechas que nós damos legalmente, o inimigo das nossas almas, das regiões, e aquele que está nas regiões celestiais, ele não força a gente a fazer nada. Nós que damos espaço, abrimos as nossas vidas através das condutas, da nossa postura. Efésios 6,10: desde que a vossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra espíritos que habitam nas regiões celestiais. Ué, mas você está falando aqui que a luta é contra a carne, mas não é o espírito? Eis que a vossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, e se você estiver debaixo da graça, mas contra espíritos que habitam nas regiões celestiais. Se você estiver debaixo da graça do Senhor, em consonância com o Espírito Santo, você vai evoluir, e as suas guerras não serão mais contra a sua carne, contra o seu sangue, sim contra espíritos que estão nas regiões celestiais. A pessoa que está fora da graça, ela tem que primeiro vencer a carne dela para conseguir se aproximar do Espírito de Deus. Entre a alma e o espírito existe a nossa carne. Temos que vencer a nós mesmos. E a nossa alma é só um canal que chega e nos leva até o Espírito que está dentro do nosso peito, que é o Espírito de Deus, e vivifica e volta dando vida à alma e ao nosso corpo, que antes estava morto. E aí, o aparente poder do mal, né? Aparente, porque está escrito que seria assim: poder do mal, poder do maligno, poder de Satanás, o inimigo das nossas almas, vai tomando forma, crescendo, né? Qual é a forma? Se você pudesse responder, pensar agora aí, pensa. Como você enxerga o mundo? Tenta definir em uma ou duas palavras. Eu sei que ao fazer essa pergunta, seu coração já responde imediatamente. E se não souber, ele pega tudo que você acha que pode ser e que o coração não mente. Como você classificaria o mundo atual? A minha classificação é frio. O mundo se esfriará. E tem vários outros adjetivos que cada um pode classificar, achar a sua. Isso aí é opinião, é pessoal.
na opinião de ninguém, é melhor ou pior, mais certa ou errada do que a de outra pessoa, e se tratando de princípios bíblicos, né? Fundamentais, de família, Cristo, reino de Deus, ministério. Vou falar sobre ministério. Você tem o ministério, tá? Ministério da vida. Primeiro ministério de todo ministro. Ministério da vida. Minha mãe foi me mandar uma mensagem hoje, ela está assistindo. Você vai administrar hoje? Você vai administrar hoje? Eu falei, mãe, administrar eu não vou, não, porque quem administra é Deus, eu vou ministrar. E aí veio o ensaio do Espírito Santo já exatamente ministrar e administrar. Quem administra é Deus. Quem faz acontecer é Deus. E quem ministra é o homem. Ele só passa adiante aquilo que Deus criou, preparou e está administrando. Ele escolheu você para colocar isso, você, eu, nós, para colocar isso em execução. O primeiro ministério de todos na vida é o ministério da vida. Saber viver. Ter uma vida rendida, entregue a Deus, entregue aos cuidados de Deus. E isso se faz pelo dom da fé. Eu também ministrei semana passada. E aí a maldade do mundo, né? Segundo a classificação de cada um aí, é minha, ela vai crescendo em progressão geométrica. O que é isso? Antes era, vamos supor, vamos botar aí números. Não tem como, né? Mas vamos botar. Era 2 o grau de maldade. Uma razão de 2. Depois era 4, já vai evoluir para 4. E de 4 já evolui para 8. De 8 para 16. De 16 para 32. De 32 para 64. De 64 para 128. O intervalo vai sempre aumentando. E a cada vez que a roda da maldade gira, a distância, a perversão, a iniquidade, a prostituição, a lascívia, o engano, o vício, vão tomando cada vez, abraçando este mundo com braços cada vez maiores e abraçando pessoas de corações frágeis. A fragilidade do mundo está no nosso coração. Mas eu vou chegar lá. Uma reafirmação, João capítulo 6, versículo 63. O Espírito dá vida. A carne não produz nada que o aproveite. O Espírito Santo de Deus. Ele se refere ao Espírito Santo de Deus. Ele usa isso não é uma dá, esse dá aqui não é uma preposição, o Espírito dá vida. É um verbo. O Espírito dá a vida. O Espírito da vida é o Espírito de Deus. O Espírito que dá a vida é o Espírito Santo de Deus. Não é uma preposição, é um verbo. Fraqueza do mundo, já falei, mundo ar. Mundo ar. Vamos lá em Gálatas. Você anota aí, depois se quiser você lê. Gálatas capítulo 5, versículo 17. Porquanto a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não consiga fazer o que quereis. É a eterna luta que vai se operar até o fim dos dias de cada um. A carne contra o Espírito. A nossa carne, ela é totalmente pecaminosa. As nossas sensações, nossos desejos, 99% são coisas, são desejos, vontades
pensamentos, emoções que nos afastam de Deus, não nos aproximam. E a gente pode resumir e falar em escala, né? Final. Dizer que a engrenagem do mundo atual, né? O motor do atual mundo do ar, que é alimentado com comportamentos carnais, egoístas e hedonistas. É a desobediência. Hedonismo é aquele que vive em busca do próprio prazer. Só vive para buscar e sentir prazer. Não se preocupa com mais nada. Hedonista. E aí, seguindo. E qual é a fraqueza desse mundo? Deste mundo. A fraqueza deste mundo é o Espírito Santo. É o Espírito Santo a fraqueza deste mundo. O mundo do ar. João, capítulo 16, versículos 7 e 8. Vou ler. Toda vez digo-vos a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós. Mas se eu for, eu o enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, se o mundo do ar quer convencer os corações frágeis, humanos, pervertê-los a fazer as coisas do mal, o Espírito, como eu disse lá em João, né? A oposição, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo de Deus, nosso amigo, é quem está aqui na terra, no ar, em todos os momentos. E o Senhor Jesus Cristo, ele também. Mas a palavra específica por ele. Quando ele se refere a ir, ele se referiu à presença material dele. Porque quando Jesus Cristo apareceu depois da morte, em ressurreição, ele apareceu todas as vezes, mas em um lugar só. E o Espírito Santo está em todos os lugares. E o Senhor Jesus Cristo também, quem tem visão aberta e já pôde contemplar essa coisa maravilhosa, sabe do que eu estou falando. Mas o Espírito Santo, ele é a força do nosso mundo. E aí? Então, como é que a gente faz? O que fazemos para vencer isso aí? Viver pelo Espírito. Como? Através de dedicação, sacrifício, renúncia, perseverança, paciência, boa vontade, fé. Como eu falo de novo, fé. Você não vai acordar todos os dias com vontade de ler a Bíblia. Você não vai estar com vontade de ir ao culto todos os domingos. Vão ter dias ruins e você vai se estressar. E vão tirar, inclusive, a sua vontade de orar. Você não vai estar com vontade de orar todos os dias. Seu casamento não vai ser perfeito do início ao fim. Em alguns momentos pode haver um desencontro de ideias. E pode esfriar não só a relação, como também a relação com Deus. E outros problemas da mesma natureza dos mencionados acima. A gente não vai estar com aquela coisa de querer, a nossa humanidade, aquele tempo todo buscar Deus, 24 horas por dia. Não. Acabei de falar aqui da luta da carne contra o espírito o tempo todo. Nós temos que nos vencer. Então, como fazer? Como?
é buscar a Deus principalmente nestes momentos. Então, nessas horas em que a nossa alma se quebranta e o espírito constrange a carne, as lágrimas caem, a gente se conecta com Deus, e as lágrimas, cujo versículo é o tema dessa mensagem, passam a não ter o pesar, o peso de uma lágrima. Qual é o peso de uma lágrima? Tudo aquilo que está dentro da alma. Entender que Jesus Cristo é o centro de todas as coisas. Que o Evangelho não gira em torno. O Evangelho não gira em torno das nossas vidas. Somos nós que dependemos de Deus. Síndrome do profeta, síndrome do alto ministro, síndrome do apóstolo, síndrome disso e daquilo, de títulos, síndrome dos títulos eclesiásticos. Esquecendo qual é o centro do Evangelho. É o amor de Deus, é a morte do Senhor Jesus Cristo e a salvação de nossas almas. Nós vivemos para isso. Para isso. Essa é a nossa missão, deixada por Ele, ir de pregar o Evangelho a toda criatura. E Jesus Cristo é o centro das nossas vidas. Então tudo que será feito, que é feito, é diante de Deus, é colocado, apresentado a Ele. Senhor, é da tua vontade que eu faça isso? Consultando a Deus o tempo todo, em todas as escolhas. Buscar mesmo fraco, perseverar, que então o poder da graça vai te alcançar. 2 Coríntios, capítulo 12. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Qual fraqueza? Daquele que chora nos colos do Senhor. É dessa fraqueza. Fragilidade do mundo. Qual é a fragilidade do mundo? Deste mundo. O coração do homem. O coração do homem é frágil, mais frágil que cristal. Provérbios 28, capítulo 28, versículo 26. O que confia no próprio coração é insensato, mas quem anda sabiamente é livre. Submeter o coração ao coração de Deus. Já viu a expressão, Senhor, coloque-me, dai-me um novo coração? É um transplante espiritual. Sai o seu e entra o de Deus. Os planos de Deus, a vontade de Deus, o querer de Deus, falar de Deus, o agir de Deus, o poder de Deus, os dons de Deus, e a vida, e a graça, e a luz, e tudo mais que emana do trono da glória. Nosso Senhor Nazareno, nosso Criador, Yahvé, nosso Pai, e nosso amigo, melhor amigo, o Espírito Santo. Sensações humanas, já falei, desejos. Tomemos cuidado com isso. Porque quando a gente, por exemplo, explode, acaba falando que não deve, ou sai, faz qualquer conduta que faça você se sentir constrangido depois, porque o Espírito Santo constrange quando a gente faz alguma coisa errada, a gente se sente muito mal. É porque não está havendo muita vigilância. Tem que tomar cuidado com sensações e emoções humanas. Tem músicas, por exemplo, a música, ela foi feita, ela mexe com as emoções humanas de todas as formas.
tem música que a gente ouve e deixa a gente chega a ficar tonto, porque ela abre gavetas da memória, trazem à tona tudo junto. A música é um instrumento que, se não utilizado corretamente, faz tudo aflorar. Causa nós sensações que embaçam a nossa vista, a nossa mente, e aí a gente acaba fazendo coisas que não agradou a Deus. Filmes, séries, cuidado com o que você vê. Tudo que entra na sua vida, submeta ao crivo de Deus, ao filtro de Deus. Deixa que Deus escolha por você. E, como eu disse, o coração é frágil, né? Eu esses dias, tem uma semana e meia mais ou menos, um amigo meu da faculdade de Direito, ele, depois de muitos anos, 20 anos, sei lá, 15, me achou no Facebook, me mandou mensagem, deu o telefone e ele ligou, a gente ficou conversando. E eu fui falando, a gente relembrou o passado a gente fez um monte de besteira, né? Faculdade, naquela época, só Jesus mesmo. E aí, disse a ele, mostrei para ele o que eu sou agora, né? E aí eu senti um desejo de orar por ele. Muito forte. Posso orar? Ele, poxa, cara, tenho orgulho de você por causa disso. Eu falei, não, o dom não está em mim, né? Como disse, não, o dom está em Deus. Eu não tenho dom nenhum. Deus que me deu. É dele. E aí, olha a fragilidade dos corações desse mundo. Posso orar por você? Ele, claro. Eu falei, fecha os olhos, coloca a mão no coração. Quando eu comecei, Pai nosso que estás no céu. Quando eu cheguei, santificado seja o vosso nome, ele já estava chorando de soluçar. Pai nosso que estás no céu, santificado, caiu, desabou, santificado seja o vosso nome. Já estava se derramando em lágrimas. Para você ver o tamanho, como é, os corações estão sedentos do amor de Deus. O coração do homem é frágil e suscetível a influências. Daí a importância de pregar o Evangelho, de passar a mensagem. O ministério, o verdadeiro ministério. Qual foi o ministério do Senhor Jesus Cristo? O ministério da vida. O ministério da vida. Esse foi o ministério do Senhor Jesus Cristo. Então, seja um ministro de Deus. Passe adiante a mensagem, independente de título eclesiástico ou não. Você é capaz, você tem o Espírito Santo dentro de você, o Espírito de Deus dentro de você, o Espírito Santo do teu lado. Você é plenamente capaz. E esse amigo, quando ele e outros que eu vi pedir aconselhamento, quebrantado, sabe? Veio pedir, chorando. Eu notei a fragilidade das pessoas, desse mundo frágil. Que é muito frágil, o que acontece? Se exposto ao relento, o vento leva. Onde se guarda as coisas que são frágeis? E em algum lugar onde, se vier o vento, da tempestade, terremotos, não vão levar, não vai quebrar. E sabe onde é esse lugar? É o coração de Deus. As asas do Onipotente.
Esse é o lugar. Ser a luz do mundo, o sal da terra, fazer diferença mesmo. É fazer a diferença. O tentar. Porque se durante toda a sua vida você fizer algo que agrade o coração de Deus, que ajude uma pessoa, você já fez a diferença na vida daquela pessoa. Naquele momento você fez a diferença. Quando tudo tendia ao parecia ser normal, ou ao fazer com que a situação piorasse, quando aparece você lá e realiza a obra, faz a obra, dá um abraço, ora, pergunta o nome, ora, faz a obra, ora em casa, enfim, infinitas maneiras que a gente tem de buscar o Senhor, de fazer diferença, sendo luz, sendo o sal da terra, porque este mundo jaz do maligno. O significado original dessa palavra é descansa. Olha isso, descansa. Descansar, zona de conforto. Ou seja, o mundo não vai se mover ao encontro de Deus. Como eu disse, ele se afasta de progressão geométrica cada vez mais. Ele se esfria cada vez mais. As coisas são deturpadas cada vez mais. Já chegamos em algumas coisas absurdas que eu não vou nem falar. Muita gente sabe o que é. Né? Então, como faz para quebrar isso? O que a gente faz? Acho que renúncia, boa vontade, perseverança, ter uma fé. Se você não conseguir ter uma fé inabalável, tenta. Se existe algo que limita a sua fé, busca no Senhor a quebra dessa barreira. Eu tenho comigo que a fé que eu tenho, ela é muito mais forte do que as minhas certezas. A minha fé é mais forte do que as minhas certezas. Eu tenho certeza de que pedra é pedra. Pela minha certeza, a pedra vai ser sempre pedra. Mas a minha fé me diz que a pedra pode virar água. Dar água. Então, é esse grau de intimidade que a gente deve buscar. Né? Porque para viver as coisas de Deus, não ama algo mais profundo. Deixar Ele operar as nossas vidas. Se separar deste mundo. Quem é lá, quando você aceita o Senhor Jesus Cristo, justificação, redenção e separação. Justificação, seus pecados foram perdoados. Redenção, você é rendido por Cristo, é regenerado em Cristo. E a separação, você é santificado, separado para Deus, para caminhar, ser luz nesse mundo de trevas. Uma faísca do Espírito Santo, uma faísca, ela ilumina um quarteirão inteiro de trevas. Seja você essa faísca, essa luz. Renuncia, sacrifica, vai sem vontade, que Deus vai se agradar, você vai evoluir, vai crescer.
É justamente quando falta a fé, quando ela está abalada, que a gente tem a oportunidade de fazê-la crescer. E agora eu vou orar. Chegamos aqui no momento de oração. E eu oro com o maior amor do mundo pelas pessoas que perderam a fé. Eu já fui uma delas. Teve momentos da vida que eu perdi a fé. Perdi a fé nos homens e quase perdi a fé em Deus. Mas o pouco, a faísca de fé em Deus sustentou a minha alma e me trouxe de volta. Aquela frieza, como eu falei, você não vai estar com vontade de ir ao culto todos os cultos, não vai estar com vontade de orar todos os dias, de ler a Bíblia todos os dias, porque você é feito de carne. E como eu disse, está lá em João, a carne luta contra o Espírito para que você não faça o que o Espírito quer. Eu vou orar para edificação, para você que já conhece o Espírito, seja edificado. Para você que se afastou, seja trago de volta. Para você que não conhece, seja apresentado. E para que nós, todos juntos, sejamos uma família, um só unidos no coração de Deus, através da fé e do amor dele. Eu vou pedir, coloca a mão no seu coração. Coloca a mão no seu coração. Se esvazia de si, fecha os olhos, respira fundo. Acho que foi semana retrasada que eu expliquei. Como se conecta com Deus? Você fecha os olhos. Por que tem que fechar os olhos? Porque seus olhos processam qualquer informação visual. Se você privar esse sentido, você vai é menos uma coisa com a qual você vai ter que se preocupar para se conectar com Deus. Então fecha os olhos, respira fundo, esvazia a mente, coração, da forma que você conseguir e pensa em Deus. Pronto, você está conectado a Deus. Então, feche os olhos, vamos orar. Senhor, meu Pai maravilhoso, Mestre querido e amigo amado, melhor amigo. Senhor, estou aqui como um instrumento Teu, Pai. Sou somente um instrumento, Pai. Mas aqui, Pai, eu rogo a Ti, eu oro pelos meus irmãos, Deus, que se afastaram, que estão desperdiçando lágrimas, chorando longe de Ti. Aqueles que não Te conhecem e ficam com aquele vazio existencial que todo mundo tem, mas ninguém sabe dizer o que é. Mas o Senhor sabe. É a falta, a ausência do Espírito Santo de Deus. Que eles sejam apresentados ao Teu amor. E Teu amor preencha o vazio destes corações, meu Deus. E transborde, Pai. E transborde, Pai. Vem como nunca veio antes. Aleluia, Senhor. Volta a queimar, meu Deus. Traga à memória, Pai, aqueles momentos em que Teu filho e Tua filha Te adorava um coração genuíno, em que ele descansava a fragilidade do coração dele nas Tuas mãos. Dos dons que o Senhor concedeu, do período de paz. Voltai a casa de Israel, vós que os odeios cativos de esperança. Diz o Senhor.
As coisas frias já começaram, se expandem. A maldade do mundo, a perversão, a prostituição. Já não estamos mais no princípio das dores. E cada vez mais, Senhor, é preciso buscar-te, buscar a tua palavra, a tua unção, meu Deus. E nunca nos falte, Pai, para que possamos ter paz no nosso coração, mesmo em momentos difíceis, estando num só lugar, que é o teu coração. Somos todos um, Pai. Um só corpo, uma só carne, Pai. Que os meus irmãos, teus filhos, consigam entender, discernir isso e unir o coração ao de outro irmão, ao do outro irmão. Para que o corpo seja sólido e unido, unificado, Deus. Que tudo se faça novo, Pai. E blinda-nos, blinda a nossa casa das coisas que entram nela, das coisas que entram pela televisão. Coloque o óleo nos nossos ouvidos, nossos olhos e nas nossas bocas, Pai. E eu te entrego, Senhor, todos os meus irmãos, a mim, a minha família, a família de todos que estão assistindo, que vão assistir e quem não assistiu também. Assim, meu Deus, encerramos aqui essa ministração, permanecendo conectados contigo no Espírito, Pai. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, Deus, mas livra-nos do mal das nossas mentes, do mal da mente alheia, do mal do mundo e do mal das regiões celestiais. Pois teu reino, o poder, a honra, o domínio e a glória para todo sempre, Deus. Então é isso, gente. Na quarta-feira que vem, vou botar aí. Para quem é aqui de Cabo Frio, tá? Amanhã tem culto lá na Igreja do Reino, na nossa igreja, às 20 horas. Quinta-feira às 20 horas. E domingo às 10 e às 19h30, tá? Deixa eu só falar uma coisa aqui. Existem pessoas que são apaixonadas por Deus. E elas entregam tudo o que tem na fé, baseada na fé. O meu líder, o pastor Fabrício Valadares, é uma dessas pessoas, a esposa dele. Então, nós temos contas para pagar. Tem o aluguel do imóvel, tem as cadeiras que a gente pagou, tem os projetos sociais. Ninguém que chega na Igreja do Reino sai sem um alimento. Físico e espiritual. Então, se você sentir vontade, se o Espírito Santo falar contigo, você quiser ofertar, fazer uma oferta de amor em prol do reino, só me chamar, eu vou mostrar como faz, o que é feito, as prestações de contas. Quem abençoa a vida de uma outra pessoa é abençoado por Deus. E quem abençoa o reino dos céus, Deus abre as comportas do céu. É o mesmo princípio diz. Você está abençoando uma casa de oração, um templo, onde pessoas
vai servir de lugar, de canal para inúmeras vidas, não só uma. Então, tendo esse princípio como base, se você quiser ofertar, Deus tocar, é só você mandar um inbox, eu vou te explicar como, passar os dados, que as coisas que nós fazemos nós prestamos conta. Nós somos uma igreja de missão, de ação e missão. Tá? Quem mora aqui em Cabo Frio, na Teixeira e Souza, do outro lado da rua, em frente ao Extra do Braga, na esquina, a escada está logo na esquina, tá bom, gente? Que a paz do Senhor Jesus Cristo, o amor e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos vocês e todos nós, digamos amém. Amém. Até a quarta que vem, gente. Deus abençoe, tá?